Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente falou sobre ligação, sobre a regra do octeto, e hoje a gente vai falar sobre a ligação covalente. Nas ligações iônicas, a gente tinha formação de íons, né? Um elemento perdia elétrons e o outro ganha elétrons. Nessa ligação covalente não tem ganho nem perda de elétrons, tem apenas compartilhamento de elétrons. A gente vai observar também a camada de valência dos elementos. A gente vai trabalhar com ametais e ametais. As ligações covalentes acontecem entre ametais e ametais, ou ametais e hidrogênio, tá? Que também é comum. E a gente tem a representação dessa ligação covalente, não só a eletrônica, igual eu mostrei, e a molecular, igual eu mostrei da ligação iônica. A gente vai ter também uma representação estrutural, que é indicada, simbolizada por um traço, tá? E eu vou explicar ele na folhinha, igual eu fiz com a ligação iônica também, e vou mandar um vídeo auxiliar também, para vocês olharem, para vocês entenderem melhor sobre esse assunto, tá? E a ligação covalente, ela pode ser simples, quando há apenas um par de elétrons compartilhados. Nós temos a dupla, quando ocorrem 2 pares de elétrons compartilhados, e a tripla, que acontece 3 pares de elétrons compartilhados. Eu vou explicar isso também lá na folha para vocês, tá? Então, vocês vão fazer os exercícios da página 13 sobre esse assunto. E vão fazer também os exercícios da página 17 sobre esses assuntos, e da página 35, o número 1, 2 e 3, tá bom? Então tá, ó, não deixem de assistir o vídeo, façam o exercício no dia da aula, vocês têm 4 aulas para poder ir tirando as dúvidas para vocês conforme for aparecendo aí, tá bem, meus queridos? Ó, beijinho, tchau, tchau. Então, nono ano, hoje nós vamos ver sobre ligação covalente, como eu já falei no vídeo. E na ligação covalente a gente faz compartilhamento de elétrons. E eles acontecem entre ametais ou não metais e hidrogênio, e ametais e ametais. Então, todas as duas ligações, a gente tem que olhar sempre a camada de valência. Na semana passada, nós vimos ligação iônica. Então, como o professor falou lá no vídeo, nós temos aqui, ó, o potássio, por exemplo, tem 2, 8, 8 e 1. Ele só tem um elétron na camada de valência. O que é mais fácil? Ele doar esse elétron ou receber 7? É mais fácil doar. Então, ele vai virar cátion, né? Ele vai virar um cátion, né? Doando um elétron. E o flúor tem 7. Então, para ele é mais fácil receber 1 para inteirar 8 do que doar 7. Então, ele vai ficar menos, certo? Então, olha bem, eu tenho o potássio com elétrons e o flúor com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Corto daqui e dou para aqui. Então, esse aqui perdeu essa camada, ficou com 8 elétrons na camada de valência, e esse aqui ganhou um elétron, ficando com 8 elétrons na camada de valência. Isso e a fórmula molecular é KF. Isso gente, a ligação iônica. Então, um perde, o outro ganha. Já na ligação covalente, há um compartilhamento de elétrons. Agora aqui, ninguém perde e ninguém ganha. Então, olha bem, nós vamos observar a camada de valência também. Então, aqui, ó, 2, 8 e 7. Então, a gente vai observar o quê? O 7. Eu vou fazer com 2 cloros, mas pode ser com qualquer metal, tá, gente? Então, a mesma coisa, essa aqui é a fórmula eletrônica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui o cloro com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que é compartilhar? O que serve para um serve para outro. Quantos elétrons os dois precisam para ficar com 8 elétrons na camada de valência? 1 apenas. Então, eu vou compartilhar esse elétron. Então, aqui, olha, tá vendo? Esses 2 elétrons, esse elétron aqui serve para os 2 e esse aqui serve para os 2. Então, olha, vamos tapar aqui. Vamos considerar, ó, tapa aqui. Ó, vamos considerar só esse outro cloro aqui. Quantos elétrons eles têm? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, vou contar aqui com vocês, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8. Se eu tapar esse aqui, ó, eu também vou ter 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eles estão equilibrados atomicamente, tá? Essa fórmula aqui eu chamo de fórmula eletrônica. Eu vou falar mais pra frente um pouquinho. Essa fórmula aqui que eu vou escrever agora é a fórmula estrutural. Por que você deu um traço só, Gesseli? Porque houve compartilhamento de apenas um par de elétrons. E qual é a fórmula molecular? Quantos cloros eu usei? 2, então é Cl2. Agora vamos ver esse outro exemplo aqui. Eu tenho hidrogênio. O hidrogênio tem um elétron na camada de valência. E o oxigênio tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou compartilhar o elétron. O hidrogênio, gente, ele é o único que se equilibra com apenas 2 elétrons. Se eu tapar aqui, ó, eu vou ter 1, 2. Ele está equilibrado. E o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele não está equilibrado, ele precisa de mais um. Então, eu vou abrir outro hidrogênio com um elétron. E vou ligar aqui, ó. Compartilhar. Ligar, né? Porque é ligação. Vou ligar aqui esses 2 elétrons. Então, agora o oxigênio, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora ele está com 8 elétrons. Então, ele já está equilibrado. Qual é a fórmula estrutural? Ó, oxigênio compartilhou um par de elétrons com cada hidrogênio. E a fórmula molecular? Quantos hidrogênios eu usei? 2. Quantos oxigênios? 1. Tá vendo? É a fórmula da água. A natureza fez isso perfeitamente, mas a gente tem como explicar como isso aconteceu. Bem, então como eu disse para vocês, eles têm essa ligação, tipo de ligação, tem fórmula eletrônica, fórmula estrutural e fórmula molecular. Na iônica, a gente tinha só a eletrônica e só a eletrônica e a molecular. Mas essa aqui tem os 3. Tá meio embaçado, né, gente? Mas tem hora que o celular fica ruim. Bem, então vamos lá, olha. O nitrogênio. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O hidrogênio tem 1, certo? Então, eu vou colocar 1. O que eu vou fazer? Eu vou compartilhar esse elétron aqui. Então, o hidrogênio ficou com 1, 2. E o nitrogênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda não está equilibrado. Tem que abrir outro hidrogênio. Vou compartilhar aqui. Então, o hidrogênio ficou completo, mas o nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou ter que abrir outro hidrogênio com um elétron. E vou compartilhar. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora está equilibrado. Como que é a fórmula molecular? É igualzinha a fórmula eletrônica. Só que no lugar de colocar os elétrons igual a gente colocou, a gente vai colocar tracinho. Quantos pares eu compartilhei aqui? Um só, vou dar um tracinho. Aqui, um só, vou dar um tracinho. Aqui, um só. Agora que a fórmula molecular, quantos nitrogênios eu usei? 1. Quantos hidrogênios? 3. Então, eu vou colocar o número 3 aqui. Ah, Gesseli, como que eu vou saber qual que vem primeiro? Quando vocês forem aprendendo nomenclatura, vocês vão entender qual que vem primeiro, tá? Mas eu vou sempre dar, assim, uma dica para vocês qual que vem primeiro, tá bem? Então, nesse caso aqui, vocês viram que o hidrogênio, ele compartilhou apenas um par de elétrons com o nitrogênio, certo? Agora a gente vai ver aqui que existem tipos de ligações simples, duplas e triplas. O que é isso, Gesseli? Bem, então vamos fazer a ligação aqui desse bromo com iodo. O bromo tem quantos elétrons na camada de valência? 7. Então vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o iodo também tem 7, olha lá, ó. 7. Então vamos fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou compartilhar, porque os dois são ametais, um par de elétrons, certo? Quando eu escrevo a fórmula eletrônica, quantos tracinhos eu dou aqui? 1, porque eu compartilhei só um par de elétrons. Então, eu digo que essa ligação é simples, porque só compartilhou um par de elétrons, tá bom? Agora, vamos ver aqui o enxofre. O enxofre tem 6 elétrons na camada de valência e o oxigênio 6.
Então, vamos fazer aqui, ó, enxofre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, eu vou compartilhar um par de elétrons. 6 mais 1, 7. Vocês podem fazer mais próximo, tá, gente? Fiz muito longe aqui só para mostrar vocês. E vou compartilhar outro par de elétrons, que agora vai ficar com 8 elétrons nos dois elementos. Então, como que eu escrevo a fórmula estrutural? Eu não compartilhei 2 pares de elétrons, então eu vou dar 2 tracinhos. Então, por isso que eu digo que é dupla ligação. Agora, a gente vai ver aqui, ó, a tripla ligação, que é entre o fósforo e o nitrogênio. Ó, tem 5 e tem 5. Então, vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou compartilhar um elétron, vou ficar com 6 elétrons em cada elemento. Mais um elétron, vou ficar com 7 elétrons em cada elemento. E mais um, vão ficar com 8 elétrons. Então, passando para a fórmula estrutural, nós temos um compartilhamento de elétrons, 2, 3. Então, ó, são 3 compartilhamentos de elétrons, a gente diz que é tripla, desculpa, é isso mesmo, ligação tripla, tá? Então, por isso esses nomes aqui, ó. Ligação simples, quando tem um compartilhamento de elétron. Dupla, quando tem 2. E tripla, quando tem 3.